Então bora para mais um vídeo do Top 3 Fundos Imobiliários, que eu sei que você gosta pra caramba. E a gente vai hoje olhar e analisar 3 fundos imobiliários que estão interessantíssimos, na minha opinião. Deixa claro isso aqui, né? Na minha opinião, durante esse mês de outubro aí, hein? Queridos, não adianta eu vir aqui falar pra você o tempo todo que tá acontecendo aí realmente uma crise dentro dos fundos imobiliários e não te justificar o que eu estou fazendo, porque neste momento é o momento mais importante da tomada de decisão das pessoas que você acompanha. Normalmente há 4, 5 anos atrás, quando a gente passava por um momento desse, como estamos passando agora, eu queria saber o que as pessoas que eu seguia faria nesse momento. E é exatamente isso que eu venho aqui trazendo pra você durante esse mês passado. Todas as minhas tomadas de decisões, sempre você vai ter muita clareza aqui nesse canal e eu sempre vou te mostrar tudo que eu estou fazendo, tá? Isso é uma promessa entre eu e você. Eu falei isso desde o primeiro vídeo do canal. Tudo que eu comprar, eu vou te mostrar, meu parceiro. Não vai ter nenhum segredo não, não tem uma carteira fora do canal, não. É só que é a carteira do canal mesmo, beleza? Quando a gente olha pra minha carteira de fundos imobiliários aqui, eu tô com 279 mil investidos e você consegue ver aqui que, pô, a performance do fundo até tá muito boa, porque eles pagam muitos dividendos, já tem um tempo que eu tenho eles, mas a variação de cota realmente tá deixando a desejar aqui, né? Tá tudo caindo, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Tem poucos fundos imobiliários aqui que estão no verdinho, né? Tem o HSML, tem o KNCR e tem aqui o GARI 11, o restante tá tudo no vermelho. Por quê? Tá acontecendo realmente algo com os fundos imobiliários? O que aconteceu no cenário macroeconômico? Eu gravei um vídeo específico sobre isso, te explicando sobre taxa, te explicando sobre qual a influência da taxa de juros de longo prazo dentro da sua carteira de fundos imobiliários, dentro da sua carteira de ações. Eu vou deixar aqui esse vídeo você não pode deixar de assistir, não pode deixar de assistir esse vídeo. Cara, você acelera aí 2 vezes, eu falo meio lento, né? Você acelera aí 2 vezes com uma garrafinha d'água, um pouquinho de café, você assiste esse vídeo aí em 10 minutos, você vai ter um conhecimento assim absurdo que eu demorei 2, 3 anos para adquirir. Então não perca esse vídeo. E aí, uma coisa que eu não posso deixar de mostrar para vocês é se vale a pena investir em fundos imobiliários ou não. Porque se eu fico falando para você que os fundos imobiliários estão caindo e passam 1, 2 meses eles ainda estão caindo. Cara, você precisa de uma comprovação de fatos, né? Comprovação factual de que vale a pena ou não investir em fundos imobiliários. E aí eu trouxe aqui para você 2 imagens. Olha só, primeiro esse imagem desse gráfico aí, desde dezembro de 2010 até agora, 2024, tá? Até agora, no mês de agosto de 2024. Perceba, a rentabilidade do IFIX e a rentabilidade do IBOV. Lógico que aqui a gente tá falando de 2 índices. É o índice do Ibovespa e o índice do IFIX. E aí você pode falar assim, ah, Léo, eu não levo em consideração esses gráficos aí porque minha carteira de ações rende mais do que o IBOV. Pois é, meu querido, a minha carteira de fundos imobiliários também rende mais do que o IFIX, né? E aí você vê aí que o retorno, tanto do IFIX quanto do Ibovespa, tem uma diferença, um spread absurdo, né, cara? O IFIX rendeu aí desde 2010 até 2024, hoje 239%, enquanto o Ibovespa foi só 96%. Então, investir em fundos imobiliários, sim, compensa, vale a pena, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, principalmente se você está investindo em índices. Quando você sai dos índices e faz stock picking, ou seja, você vai escolher suas ações, você vai escolher seus fundos imobiliários, não vai comprar através de índices, aí faz mais sentido ainda você ter fundos imobiliários na sua carteira, mas ter uma carteira diversificada, como por exemplo o meu método de alocação, que é o Kraken. O primeiro K vem de caixa, o R vem de rates, são os fundos imobiliários, o A vem de ações brasileiras, o outro K de criptos, o E exterior stocks e o N de negócios. Então, pô, você tem que ter uma carteira diversificada, você não pode ter só ações, você não pode ter só fundos imobiliários. Isso pode até acontecer por um período temporário, mas que você monte diversificação, porque como Salomão já dizia, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2, olha lá, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você verá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá acontecer no mundo, né? Então, o Salomão, há muito tempo atrás, o homem mais rico que já existiu, não financeiramente falando, né? É porque teve algumas outras pessoas que provavelmente teve mais dinheiro que Salomão, mas Salomão, sem sombra de dúvidas, foi o cara mais sábio que já existiu aí no planeta Terra. E se o cara que tinha o dinheiro lá naquela época pra comprar os Estados Unidos, o Brasil, um pedaço da Europa, ele fala isso, não faz sentido você não escutar, né? Além desse gráfico aqui, entre o IFIX e o IBOV, eu também trouxe esse gráfico aqui de risco-retorno, índice Sharpe, tá? Perceba, olha onde está o IBOV aqui, ó, olha onde está o IBOV. Isso aqui é a volatilidade, ou seja, é o quanto sobe e cai. O IBOV tá aí com a volatilidade, o risco mais ou menos, né? A volatilidade não pode ser traduzida como risco, mas volatilidade é quanto que sobe e cai. É 25% de volatilidade com um retorno potencial aí de 120% de janeiro de 2011 até agosto de 2024. Enquanto o IFIX está aqui com a volatilidade média entre 7 e 10, tá inclusive com menos volatilidade do que o dólar. Olha que loucura. O dólar tá variando mais do que o IFIX, menos volatilidade do que o dólar e com a rentabilidade aí igual a do dólar, né? 240%. O CDI até rende um pouquinho menos do que o IFIX, tem uma volatilidade de 0%, porque é a renda fixa, né? CDI
depósito fixado, então não tem volatilidade, tá rendendo praticamente o mesmo tanto que o IFIX, porque no Brasil a gente vive num país que gosta de taxas de juros alta, né? Ah, Léo, então faz sentido investir só em CDI? Pô, o Salomão já te respondeu isso, né? Mas vou te frisar aqui mais um pouquinho. Isso aqui é uma comparação com um CDI bruto. Então, se você fosse tirar imposto de renda, é lógico que o IFIX ficaria um pouquinho na frente ali da rentabilidade. Então, que o IFIX é vantajoso, que investimento em fundos imobiliários é vantajoso, não sobrou dúvidas aqui, né? E, principalmente no momento atual, onde você consegue encontrar fundos muito descontados, cara. Isso aqui é uma coisa que vai potencializar seu ganho lá no futuro. Tem muita gente que fica saindo agora dos fundos imobiliários para colocar em renda fixa, porque renda fixa tá rendendo mais. E, cara, isso vai acontecer sempre. Por isso que a bolsa, o Warren Buffett já falava, a bolsa é um lugar onde sai dinheiro dos impacientes, as pessoas que não podem ver uma queda nos fundos imobiliários, estão saindo dos fundos imobiliários para ir para outro tipo de ativo, normalmente renda fixa, e essas pessoas são os impacientes. O dinheiro sai dos impacientes para os pacientes. Nós somos pacientes. Por quê? Você que tá aqui nesse canal, você tem que ser paciente. Eu tô te ensinando a ser paciente, pô. Eu tô te mostrando graficamente, te provando com fatos. Por que vale a pena você ser paciente? Você vai comprar agora, quando tá descontado, quando tá caindo, você vai comprar agora, pode ser que caia mais um pouquinho ainda. Você amarga aquele medo, meu Deus do céu, tá caindo mais 1, mais 2, mais 3, mais 10%, e você continua comprando, se o ativo for bom, com certeza, aqui nessa caneca, inclusive, se você quiser ter uma canecona dessa aqui da geração de dividendos, tomar o café que eu tomo, eu vou deixar o QR Code aqui da GD Store, lá você consegue ter acesso a essa canecona top aqui, além do caderno e o cafezão mais brabo que você vai tomar na sua vida. Aqui na caneca mesmo fala, ó, nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que cai é oportunidade. Então você tem que ficar muito esperto com o que tá caindo, você tem que avaliar se o ativo é bom ou não, tá? Tem que avaliar se o ativo é bom ou não. Então quando você tem esse potencial, esse discernimento de ler RI, de ler relatório gerencial, de identificar o cenário macroeconômico, de identificar que essa queda tá acontecendo de maneira irracional, melhor momento de você comprar, porque você vai pagar mais barato, vai abrir mão de rentabilidade no curto prazo para aumentar a sua rentabilidade futura lá no longo prazo e você fazer o seu gráfico desse jeito aqui, ó. Olha o seu gráfico aí, como vai ficar. O gráfico assim da sua carteira daqui 2, 3, 4, 5 anos que seja. Será que você será paciente o suficiente para ter um yield, um coach absurdo lá no futuro? A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? Luiz Barsi. Imagina, o cara segurou o Banco do Brasil a 60 centavos, ele comprou 60 centavos, cara. Até hoje ele tem Banco do Brasil. Então, primeiro o ensinamento desse vídeo, antes da gente passar pro top 3 fundos imobiliários, que esse ensinamento era muito importante, não poderia deixar de trazer para vocês aqui, seja paciente, meu querido. Seja paciente, que a maior parte do dinheiro que vai vir para sua mão, porque você se tornou uma pessoa paciente, beleza? E paciente não é a mesma coisa de ser preguiçoso, hein? Você não tomar atitude e deixar lá tudo como tá, não. Paciente é você entender o que você tá fazendo, através de leitura, através de estudo, você conseguir ficar sem tomar decisão ou tomar decisões de maneira pacienciosa, a esperar, não querer o retorno agora no curto prazo, mas sim no longo prazo, beleza? Então bora pro top 3 fundos imobiliários, e o primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer aqui pra vocês é um fundo imobiliário que tá caindo muito na minha carteira. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. O CPTS11 tá com 7,77% de queda, apesar do meu retorno nele tá de 24% aí em 2 anos, né? Então praticamente rendeu aí 12% ao ano. Mesmo assim, a variação de cota tá de 7,77 para baixo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler, como nossa obrigação, um investidor de bom senso, um bom investidor, a gente precisa ler o relatório gerencial para ver se essa queda ela é irracional ou se essa queda ela é racional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, perceba, aprenda isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu demorei muito a aprender. Isso aqui é só com experiência mesmo. Então, se você consegue não passar por perda de capital, não perder dinheiro para aprender isso aqui, você tá aprendendo comigo que já perdi, pô, você vai economizar dinheiro, né? Não faz sentido você não aprender. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque eu te prometo que eu vou te entregar tudo de bom e do melhor aqui, meu parceiro. Eu vou te entregar aqui grande parte do meu conhecimento, tudo que eu consegui te passar pelo YouTube, eu vou te passar. Você pode ver que aqui nesse canal não tem enrolação. Então já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal para você honrar meu trabalho, do mesmo jeito que eu tô honrando sua vida aqui, entregando todo o conteúdo possível. Então o que você faz? Você vai clicar aqui Year to Date, que é do início do ano até agora, e você vai identificar onde foi essa queda. Quando foi que ele começou a cair de verdade? E a gente consegue ver uma inflexão aqui bem característica, né? Então vamos trazer aqui pro gráfico de 6 meses, de um mês aqui, ó. O de um mês a gente consegue ver melhor. Olha lá, a partir do dia 9 de setembro aqui que ele começou a cair, ó, caiu 6,52%, a partir do dia 9. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou aqui na GD Tools, vou digitar aqui, ó, CPTS11, aí eu clico aqui no CPTS11, vai abrir o fundos.net aqui, e aqui eu vou identificar se no dia 9, ó, vou dar até um zoom aqui para ficar melhor para você, se no dia 9 do 9 saiu algum relatório, alguma coisa que fez com que o fundo caísse, algum fato relevante, alguma coisa do tipo. E pelo jeito não, né? Saiu um relatório aqui dia 4 do 9 e o outro relatório aqui dia 11 do 9. Então, teoricamente, esse dia 4 do 9 aqui deveria ter causado a queda
queda no dia 4/9, só que no dia 4/9 continuou, inclusive deu uma subidinha antes de cair, né? Então não foi, com certeza não foi esse fato. Não vou nem abrir esse relatório pra gente não gastar muito tempo aqui. E aí a gente tem um aviso aqui aos cotistas que são os rendimentos do dia 11. E aí ela apresentou aqui os rendimentos que ia fornecer de 8 centavos, inclusive subiu o dividendo. Antes tinha sido 7 centavos no mês anterior, agora foi 8. Então não foi motivo de queda, né? E aí percebe que depois a gente teve informe periódico no dia 16, no dia 24 teve informe periódico, dia 25 teve um novo relatório, que é o que a gente vai ler aqui agora. Não teve nada que forçasse essa queda, né? Não teve nada que forçasse essa queda. Vamos ver que dia que foi dia 9? Dia 9 foi muito próximo da nossa super quarta-feira, né? Do aumento da taxa de juros e tal. Será que foi o cenário macroeconômico que fez então o CPTS cair? Vamos ler o relatório para ver se tem alguma coisa aí que, nossa, meu Deus do céu, realmente tá muito ruim, vamos derrubar essa cota? Não vou mais querer o CPTS a 8,50. Eu só compro agora o CPTS se for a 7,70. Vamos dar uma olhada aqui no relatório então. Abri o relatório de 42 páginas, ele fez 10 anos agora, então ele fez um relatório um pouquinho maior. Eu vou ler aqui as partes importantes junto com você, beleza? Então aqui no começo a gente já consegue ver aqui o comentário do gestor, mostrando qual que é a taxa média do fundo, de IPCA mais 7,94, ou seja, sofreu marcação de mercado. A marcação de mercado fez a taxa subir, logo o valor do título caiu, então ele teve perda de valor patrimonial, apesar de estar tendo maior rendimento agora. Então você vai receber mais dividendos, mas o valor patrimonial do fundo deu uma caidinha, né, por conta da marcação de mercado. Aqui na distribuição de dividendos você vê que ele distribuiu 8 centavos, que dá 133% de CDI, é absurdo, né? E isso aqui já tá falando sobre o CDI equivalente, né, descontado imposto de renda com a alíquota de 15%. Então se fosse o CDI ali descontado 22.000%, daria até um pouquinho mais do que 133% de CDI, né? Aqui ele fala que teve movimentações na carteira, ele comprou ali 100 mil reais de IPCA mais 9, vendeu 53 milhões de IPCA mais 7, ele tá tentando fazer uma reciclagem da carteira, vender títulos com a taxa baixa, comprar títulos com taxa alta, porque no momento a gente tá vendo taxa Selic subir, provavelmente é o que vai continuar acontecendo. O resultado do fundo foi de 4 centavos, nossa, Léo, foi de quase 5 centavos, né? 4,9 ali, quase 5 centavos. Vamos então colocar, o resultado de 5 centavos, ele distribuiu 8 centavos. Aí esses 3 centavos, de onde veio? A gente vai ver lá na DRE, da onde veio esses 3 centavos aí a mais, tá? Aqui na alocação de ativos ele tem 70% em CRIs, 30% em FIs, e você consegue ver aqui que desse dinheiro dele aí que tá em CRIs, 275 milhões são compromissadas com CRI, ou seja, uma alavancagem de custo CDI mais 0,7, 10% do PL. Então 10% do patrimônio líquido dele tá alavancado, é dívida. E aí ele pegou esse dinheiro, tá pagando mensalmente essa dívida, e aí ele colocou isso através de compromissadas. Esse é o principal problema aqui agora do CPTS, na minha visão. Ele fez algumas compromissadas indexadas ao IPCA. Como assim, Léo? Olha só. Vamos supor que você pegou aí 100 mil reais hoje, tá? 100 mil reais hoje. E aí você vai ter que pagar aí 1.000 parcelas de 1.200 reais, né? Vai dar lá no final 120 mil. Então você vai pagar 20 mil de juros só. Só que aí você pegou esse dinheiro pra fazer alguma coisa, correto? Você pegou esse dinheiro pra não vai pegar o dinheiro pra ficar parado pra pagar juros à toa, certo? Você pegou isso aqui pra fazer alguma coisa. O CPTS pegou isso aqui pra fazer compromissadas, tá? Vou colocar aqui, ó, comp, tá? Compromissadas. E aí essas compromissadas ele indexou no quê? Ele indexou no IPCA. Você vai ver que uma principal característica do CPTS é que ele é um fundo indexado ao IPCA, tá? Só que aí a dívida dele é CDI. Aí imagina o que tá acontecendo. Ele fez isso lá no momento da crise, onde o IPCA tava disparando e o Selic tava bem aqui. Então o CDI era bem baixinho, a dívida que ele tinha que pagar era bem baixa e o rendimento que ele tinha era bem alto. Só que aí o que aconteceu depois? Ele demorou para reciclar a carteira, né? A Selic subiu e o IPCA caiu. Aí o que tá acontecendo agora? A taxa dele que ele tem que pagar de dívida tá alta. Olha aqui, a taxa que ele tem que pagar hoje, CDI tá de 10,75, 10,65, né? Mais 0,7 aqui, ó, mais 0,7. Ele tá tendo que pagar uma dívida aí de 11%, 11,3%, né? E ele tá tendo um rendimento de IPCA mais 7. Aí o IPCA tá de 4. Pô, 4 mais 7 fica 11 ali. Então praticamente ele tá pagando a dívida com a compromissada que ele tem. Não tá tendo muito lucro, tá ficando um pouquinho no prejuízo, né? Um pouquinho no prejuízo. Isso aqui agora tá melhor. Agora tá melhor, porque o IPCA deu uma subida. Mas quando a taxa que tava de 13,75 e o IPCA tava de 3%, pô, tinha uma diferença muito grande, né? O CPTS ficou no preju ali durante o período. Isso aqui puniu muito a cota dele, né? E você vai ver, inclusive, ele demonstra um gráfico dessas compromissadas, você vai entender melhor um pouquinho. Aqui da carteira de crédito dele, dos CRIs, né? Dos 70% de CRI aqui, ele tem 96% indexado IPCA. Então, é IPCA mesmo, né? IPCA sofreu marcação de mercado, ele adquiriu a taxa média de 6,72 e hoje tá 7,94. Então, teve ali um consumozinho do PL. Isso só vai acontecer se ele vender? Sim, só vai acontecer se ele vender. Se ele manter esses títulos aí até o vencimento do contrato, ele vai receber os dividendos e o PL não vai ser prejudicado, né? Eu gosto muito do CPTS porque eu tenho ele na carteira, por quê? Porque o gestor consegue fazer muito ganho de capital, ele consegue trabalhar muito com marcação de mercado. Então, realmente, eu quero que ele não espere até o final do vencimento. Se ele esperar, tudo bem, vamos ter um bom rendimento, porque foi a taxa média aqui indexada alta. IPCA mais 6,7 não é ruim, não. É uma taxa boa,
não tem problema nenhum se a gente consegue comprar isso aqui descontado. Pô, imagina, você vai lá no Tesouro Direto, você vai pagar hoje o PVP de 1 para comprar o IPCA mais 6. Aqui você paga o PVP hoje, o PVP aí do CPTS tá de 0,88. É como se você fosse lá comprar a cada R$1 de dívida no Tesouro, você pagava R$1. Aqui a cada R$1 você tá pagando 88 centavos. Ou seja, apesar de estar rendendo praticamente a mesma coisa do Tesouro Direto, você tá pagando 12% mais barato. Ou seja, o seu rendimento é 12% maior. Concorda? Hoje a gente tem fundos de papéis aí tão descontados a ponto de fazer sentido você não comprar IPCA mais 6 lá no Tesouro Direto, e sim comprar esses fundos imobiliários, porque você vai ter um rendimento muito maior. Aí, atrelado ao risco que ele tem, pô, se é um fundo high grade, pouquíssima chance de inadimplência, faz sentido, não faz? Aí 30% da carteira dele é de FIs, né? Tem um pouquinho aqui de exposição em shopping, renda urbana, logística e laje corporativa. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, abaixando aqui, ele fala sobre o que esperar do CPTS daqui pra frente, né? E aí, a parte principal aqui que tem que ficar claro nesse vídeo é que ele planeja continuar sendo high grade, então ele não vai aumentar as taxas para poder te entregar mais rendimento. Você vai esperar receber esses 8, 7 centavos aí mesmo, tá? Isso aí é a taxa esperada do CPTS, ele não quer aumentar isso. Ele quer ter créditos high grade, são aqueles com maior segurança, menos chance de ter calote, justamente para ele conseguir ficar pagando dividendo extraordinário, fazer ganho de capital através de venda, marcação de mercado. Ele não quer se expor a high yield para ganhar 10, 12% aí de rendimento e sofrer calote de 10%, que aí o rendimento dele cai como se fosse high grade e ele não consegue fazer muita marcação de mercado porque tem baixa liquidez o high yield. E aí vamos ver aqui a parte importante da parte da compromissada. Ó. Para a carteira de compromissados, nosso objetivo é reduzir a exposição no longo prazo, pois conforme o juro aumenta, taxa Selic aumenta, o resultado da estratégia diminui. Por quê? Porque se o juro aumenta, o IPCA cai, aí vai ter muito spread, conforme eu fiz a continha ali para você entender. Ainda assim, ressaltamos que mesmo hoje, o histórico da carteira de compromissados foi positivo para a fundo, desde a sua criação até hoje, né? No consolidado, a carteira de compromissados foi positivo. Passou mais tempo ganhando do que perdendo, né? Aí que ele faz com o comentário especial de 10 anos, o histórico de default aqui da carteira de crise. Default é inadimplência, né? Esse default aqui, que eles falam em inglês, default pra ficar chique, isso aí é inadimplência, calote mesmo, né? E ele fala aqui que quando ele começou a sua carteira lá em 2010, ele tinha uma carteira high yield. Aí ele começou a comprar alguns créditos, em 2014 ele comprou alguns créditos high yield e ele sofreu calote. Em 2016 ele sofreu um calote ali e ele aprendeu, ele falou assim, pô, eu não quero mais ser high yield, eu quero virar high grade. E aí ele até faz uma continha aqui, ó, para exemplificar o que estamos dizendo, uma carteira com taxa média de IPCA mais 10, ou seja, um high yield, após passar por um evento de inadimplência, de default, de 10%, a carteira terá uma rentabilidade de IPCA mais 8. Pô, se eu corro o risco recebendo IPCA mais 10, por que eu não pego então o IPCA mais 8 logo direto e eu fico tentando fazer ganho de capital aqui? Porque aí eu tenho um crédito muito seguro, eu faço ganho de capital, vou ter o rendimento do IPCA mais 10, mas com risco de IPCA mais 8. Enquanto no IPCA mais 10, eu tenho muito risco, pode ser que eu tenha, por conta do default, por conta da inadimplência, o rendimento do IPCA mais 8, e sendo que eu comprei IPCA mais 10, né? Então ele fala assim, pô, não faz sentido. E ele disse aqui, ó, dito isso, o último default que a gente teve na nossa carteira, o último inadimplência que a gente teve na carteira foi em 2016, com base no investimento feito em 2014, né? Nossa carteira atual é completamente diferente do que nós tínhamos na época, e atualmente financiamos exclusivamente imóveis já construídos, já locados, com garantias boas locações e bons devedores, em sua grande maioria empresas ou fundos listados na bolsa, com baixo risco de crédito. Então, pô, é high gradezão mesmo, né? O CPTS ele é um high gradezão mesmo, indexado inclusive no IPCA. Então, quando você olha pro CPTS, você tem que ver se ele tá rendendo mais do que o IPCA. A gente vai até olhar uns gráficos aqui. Pô, tem que render mais do que o IMAB 5, por exemplo, que é o nosso benchmark do IPCA, que é o IPCA mais 6, o famoso IPCA mais 6. E aí ele continua, né? Não temos nenhum caso de inadimplência ou default aqui na carteira de CPTS. O último evento ocorreu há 8 anos, em 2016, quando a carteira do fundo era integralmente high yield, né? High yield, na minha opinião, não faz sentido você investir no fundo high yield, cara. Não faz sentido você investir no fundo high yield. Se você investe em um fundo high grade ou mid grade, que tem boas estratégias, eles conseguem rendimento de high yield sem correr o risco de high yield. Então não faz muito sentido você investir em high yield. É uma coisa que eu não recomendo, né? Não recomendo. Aqui você consegue ver a base da estratégia do CPTS. Ele tem 70% CRI, 30% fundo imobiliário. E aí, fundo imobiliário, ele compra fundo imobiliário de tijolo. Ele fala que fundo imobiliário de tijolo tem maior potencial de valorização. Você sabe que sim. Porque fundo imobiliário de papel não tem muita capacidade de ganho, de valorização da dívida. Ele só consegue fazer ganho de capital, mas ele depende das taxas. Agora, imóveis, eles tendem a valorizar no longo prazo. Já é uma tendência, né? Então, o fundo imobiliário de tijolo tem uma tendência de valorização maior do que fundo imobiliário de papel. Léo, quer dizer que o papel é ruim? Não. O papel paga mais dividendo do que o tijolo, né? Porque ele imbui aquela valorização, teoricamente, dentro do seu dividendo. Então, o fundo de papel vai pagar 12% e não vai valorizar. O fundo de tijolo vai pagar 8%, mas vai valorizar 4%. Fica elas por elas, né? E aí, qual que é a estratégia aqui do CPTS? Ele quer juntar um pedaço de fundo de papel com um pouquinho de fundo de tijolo, né? Só que ele não quer comprar imóveis, ele quer fazer isso através de fundos imobiliários, de maneira indireta, porque esse gestor aqui gosta muito de fazer ganho de capital. Aí você percebe que nos momentos em que os fundos imobiliários querem essa
barra mais azulzinha clara aqui, ó, fundos imobiliários, né, resultado dos FIIs. Você consegue perceber que quando os fundos imobiliários estão abaixo, para baixo, os CRIs estão para cima. Isso aqui sempre aconteceu, ó, CRI para cima, fundo imobiliário para baixo. Aí fundo imobiliário para cima, o CRI vai para baixo, ó, CRI para cima, fundo imobiliário para baixo. Então meio que ele fez uma correlação negativa dentro da sua carteira. Lembra, correlação negativa é sempre muito bom. Ele consegue otimizar sua carteira de fundos imobiliários quando os fundos imobiliários estão desvalorizados, e ele consegue otimizar sua carteira de crédito quando os fundos imobiliários estão super valorizados. Então isso é a estratégia do CPTS aí, né? Que inclusive basicamente é o que você tem que fazer na sua carteira também, né? Basicamente é o que você tem que fazer na sua carteira. A gente compra CPTS por conta dessa estratégia? Não só por conta dessa estratégia, né? A gente compra mais o CPTS para indexar um fundo eficiente, com um bom ganho de capital, que tem uma rentabilidade histórica muito boa, que está descontado, né? Que tem realmente um gestor ali ativo para poder fazer esses ganhos de capitais, e porque ele é indexado IPCA. Então ele é um fundo de papel, prioritariamente papel, mais de 70% do patrimônio está em papel. Então ele é um fundo prioritariamente de papel indexado ao IPCA. Então nosso objetivo com o CPTS é bater o IMAB 5, que é o benchmark ali do IPCA, né? Aqui você consegue ver o custo das compromissadas, né? O custo tá aqui embaixo e a rentabilidade aqui em cima. Perceba, quando a taxa Selic estava baixa e o IPCA estava alto, olha só, o custo era 0,38% e a rentabilidade 1,16%. Ou então teve uma rentabilidade no mês aí de 0,77%, com dinheiro que não era dela, alavancagem, né? E aí depois, o que aconteceu? O contrário, a taxa Selic subiu, então a taxa subiu pra caramba de custo, olha lá, 1,3% de custo e quase nada aqui de lucro do IPCA, porque teve deflação no mês, por exemplo. Hoje tá praticamente aí no 0,0, tá menos 12% aqui, tem mês que vai 0,05, 0,07 positivo, mas hoje tá basicamente no 0 a 0 e ele quer desfazer dessa carteira de compromissadas, né? Você viu ali ele falando, assumimos que realmente temos que desfazer essa carteira. Foi muito ganho de capital lá no começo, mas agora não é uma estratégia mais eficiente, então vamos desfazer disso aí. Essa tabela aqui é essencial para você entender o que você tá comprando quando você compra o CPTS hoje ou qualquer fundo de papel. Você tem que olhar isso, tá? Dentro dos seus fundos de papéis. Quando você vai comprar um fundo de papel, quando você paga o PVP de 1, você tá comprando a taxa média dele. Então se ele tem uma taxa média de IPCA mais 5 e o PVP tá de 1, é que você tá pagando ali R$10 para comprar, você tá praticamente comprando um título de IPCA mais 5. Então tá na renda variável, não é renda fixa, né? Tá na renda variável, porque pode variar para cima e para baixo, enfim, pode ter ganho de capital, pode estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim, se você estiver pagando um PVP de 1, que é o preço justo, você vai pagar a taxa média. Quando o fundo tá sobrevalorizado, PVP acima de 1, se você, por exemplo, vai comprar ali 1,1 de PVP, um fundo imobiliário que tá com a taxa de IPCA mais 5. Então você não tá comprando IPCA mais 5, você tá comprando IPCA mais 4,5, você tá pagando 10% acima. E quando o negócio tá para baixo? Aí o PVP de 0,9, eu tô comprando IPCA mais 5. Eu tô comprando IPCA mais 5 de verdade? Não, tô descontado 10%. Então na verdade eu tô comprando IPCA mais 5,5. Então aqui no caso do CPTS, que hoje aí tá com um valor de 7,74, perceba, 7,74 bate bem aqui, ó. Então a tabela de sensibilidade do IPCA no médio prazo, na verdade você tá comprando IPCA mais 11, IPCA mais 11, aí desconta a taxa de administração, você tá pagando ali, ó, IPCA mais 10. Então você consegue, através do CPTS 11, comprar um fundo que já tá descontado, ele já tá descontado. Pode ser que ele caia mais? Pode ser que ele caia mais, pode ser que ele caia mais. Tem algum motivo até agora aqui pra ele cair mais? Até agora no relatório não tem mais motivo pra ele cair mais, já caiu pra caramba, né? Tem motivo pra cair mais? Por enquanto, não temos bola de cristal, mas na minha opinião, se ele cair, ele vai cair pouco mais, né? Não vai cair muito mais. Você já tá indexando aí IPCA mais 10, IPCA líquido, tá? IPCA mais líquido aqui da taxa de administração. Aqui ele mostra a TIR do CPTS. O que é essa TIR, Léo? É a taxa de retorno, né? Taxa de retorno. Quando você olha pro CDI, a taxa de retorno no CDI nos últimos 11 anos foi de 10,3 anual. O IMAB 5, que é a comparação que você tem que fazer justa com o CPTS aqui, né? Olha lá, o IMAB 5 foi 8,1. Então quem investiu ali no IPCA mais 35, 2035, né? IPCA mais 2045, tá tendo um rendimento médio aí anual de 8,1. Enquanto o CPTS tá tendo um rendimento médio aí de 12%. Então realmente ele tá batendo aí a média que ele se propôs a bater, né? Aqui você consegue ver a rentabilidade da carteira de FIs dele. Não é esse o principal objetivo que eu quero com o fundo imobiliário, mas como ele tem 30% de carteira de fundos imobiliários, se ele passa para 40%, pô, aí já parece ser mais um FOF do que um fundo de papel. Talvez não entre tanto na minha estratégia ali. O método 2 que é a minha metodologia de investimento em fundos imobiliários, que me deu essa habilidade aí de ler os relatórios dessa forma, de triar os fundos imobiliários através de filtros, igual tá aqui na GD Tools. Se você quiser, inclusive, aprender a ler fundos imobiliários, aprender a identificar as melhores estratégias do mercado, aprender a comprar fundos descontados com segurança, né? Porque o principal ponto não é você comprar fundo descontado. Você consegue comprar fundo descontado. Só você olhar lá o PVP, o fundo descontado lá, você vai lá e compra. Mas comprar fundo imobiliário descontado com segurança, entendendo os motivos desse desconto, entendendo que você... Por que chama método 2 em 1? É para você ganhar com valorização de cota e ganhar também com grandes dividendos, né? Então, o método 2 em 1, ele vai te ajudar justamente você criar uma carteira para você se aposentar mais cedo, né? Todo mundo quer aposentar mais cedo, né? Então, se você investir bem, você vai conseguir essa aposentadoria aí muito mais cedo. Vou deixar o QR Code aqui na tela, né? Em algum lugar aí da tela. Daí você entra lá, lê tudo que tem lá dentro do curso, vê se faz sentido
divertido, tanto de aula que tem mais de 100 aulas gravadas cinematograficamente, você vai ter uma aula comigo por mês, lendo relatório, uma live, 3 horas, eu e você juntos aqui, lendo o relatório gerencial, vai ter uma comunidade onde pessoas estão investindo em fundos imobiliários, uma comunidade focada no método 2 em 1, para discutir sobre investimentos imobiliários, fundos imobiliários, além de você conseguir tirar todas as suas dúvidas, né, você vai ter bastante atenção ali, vai estar rodeado de pessoas que estão no mesmo rumo, a ambiência faz toda a diferença. Então se você quiser fazer parte da turma aí do método 2 em 1, dá uma escaneada no QR Code, vê lá na parte se faz sentido pra você ou não, beleza? Toma cuidado que esse preço do método 2 em 1 provavelmente vai subir, tá? Então se você quer fazer parte do método 2 em 1, não fica vacilando não, beleza? Senão o PVP valoriza, né? O PVP vai pro valor justo, hoje tá descontado. Então você consegue perceber aqui que na carteira do CPTS, ele conseguiu fazer com os fundos imobiliários dele um spread aí de 40% de valorização do IFIX, né? Então tá fazendo um bom trabalho, né? Enquanto ele estiver fazendo um bom trabalho, você permite ali, né? Lógico que a gente não quer que ele aumente tanto essa exposição em fundos imobiliários, o papel dele é bater ali o IMAB mesmo, é isso que eu quero quando eu compro CPTS, principalmente quando eu tô comprando ele descontado, a gente consegue isso com mais facilidade, né? Olhando aqui pra DRE, perceba, a receita dele deste mês foi praticamente metade da receita do mês passado, né? Normalmente a receita dele fica ali em torno de 30 mesmo, né? 30 milhões, ó. Então, desde fevereiro até junho, mais ou menos ali, foi 30 milhões de receita. Neste mês foi só 20. Por isso que ele teve um resultado bem abaixo ali do esperado, né? De 4 centavos. Porque no mês passado ele teve um resultado muito maior, o dobro. Ele fez muita atualização monetária ali, então ele teve um resultado com negociação de CRI muito alta, né? Neste mês ele não teve. Então, perceba, foi 20 milhões de receita com renda fixa, rendimento de CRI e tal. Ele teve aqui 4,8 milhões de despesa, o que fez um resultado aí de 15 milhões. Aí ele usou o acumulado lá do mês passado, ó, porque mês passado ele fez 37 milhões de resultado e distribuiu 25. Ele tá sempre distribuindo 25 agora nos últimos 2 meses, né? Então foi 25 milhões, resultado de 37, sobrou 12 milhões, né? Ou seja, 3 centavos por cota. E aí agora neste mês, ele foi lá e consumiu esse resultado aí e não tem nada acumulado agora, né? Ele não tinha nada acumulado nos outros meses e agora ele não tem praticamente nada. Ele tem 5 milésimos de centavos, não é nada, né? Ah, Léo, então quer dizer que se ele continuar tendo esse resultado que ele teve em agosto, os dividendos vão cair? Sim. Se ele tiver outro resultado de 20 milhões aí, o dividendo vai cair. Não tem, ele vai pagar lá 5 centavos, não vai ter como pagar 8 centavos, ele não tem saldo acumulado. Então sim, pode ser isso que seja uma das quedas do CPTS, com certeza. Olhando pro histórico, provavelmente isso aqui não vai ficar se repetindo não. E mesmo que se repita, vamos supor que no mês que vem ele tenha 20 milhões de novo de resultado. Pô, vai pagar 5 centavos, vai cair mais, você consegue comprar mais barato ainda. Isso não é um resultado recorrente, né? O resultado recorrente não é esse, é 30 milhões, né? Então depende do que você acha, não tem certo e errado. Se você acha que tá muito difícil você participar do fundo, que você tá muito desconfiado do fundo, não tem que participar, meu parceiro, você tem que ter segurança. Eu falo sempre pra gente, se você não tem segurança do que você tá fazendo, não faça. Tem que ter segurança do que você tá fazendo. Aqui a gente consegue ver que o volume de negociação mensal tá bem alto, o número de pessoas que estão participando do fundo tá bem alto, né? O volume negociado tá bem alto. E aqui embaixo a gente consegue ver os CRIs. Se você quiser dar uma olhada depois, pode dar uma olhada, tá? Inclusive o LTV, que é o Low into Value, que seria a parte de garantia deles, tá bem alta, né? Tá na média ali de 62%. Então, garantia muito boa, né? Ele tem realmente ele é um fundo bonitinho, cara. Nada de errado com o fundo, não. Fez merda ali na compromissada? Pô, quando tava lá em 2020, 2021, todo mundo tava gostando demais, né? Que ele fez essa merda. Só que agora, como variou muito a taxa, ele demorou a fazer reciclagem? Com certeza demorou. Hoje ele reconhece isso, o gestor reconhece. Só que é uma coisa para crescimento do fundo, né? Não tem como o fundo fazer uma boa jogada que ninguém mais fez e não errar nunca, né? É normal. Nem fala que foi um erro, isso é uma projeção mesmo. Ele tá até no positivo até agora, né? Então, desfazer as carteiras de compromissado aí, isso já vai melhorar muito o resultado do fundo. Vai melhorar muito o resultado do fundo, que vai tirar aquela parte da dívida ali. Você consegue ver aqui na DRE, dá uma olhada. Aqui na DRE você consegue ver despesa financeira com alavancagem, a 2,5 milhões, né? Então ele já vai tirar essa despesa aqui, já vai melhorar o resultado do fundo. É lógico que ele tá tendo um pouquinho de resultado com essa alavancagem, tá tendo, a gente viu ali, né? Tá quase no 0 a 0. Mas é melhor que ele não tenha alavancagem para poder realmente ficar no 0 a 0 e depois faz uma alavancagem melhor, né? Aí ele atualiza isso aí e consegue um resultado melhor pra gente, né? Então, no momento, a gente tem a oportunidade de participar desse fundo descontado e esperar a melhora desse fundo aí. Vamos fazer a projeção, a pior projeção possível aqui do CPTS. Se ele tá pagando, vamos supor que ele vai pagar só 5 centavos, né? Então, 5 centavos lá, dividido pela cotação atual, que tá de 7,74, lá de 7,74. Vai dar um yield mensal aí, meu parceiro, vai dar um yield mensal de 0,64%. Isso o pior cenário de todos, pior cenário. Então, pô, não é um yield muito ruim não, cara. Isso é a média do IFIX, praticamente tá sendo a média do IFIX nos últimos meses aí, com o IFIX caindo desse jeito, né? Se a gente colocar lá os 0,8 centavos, dividido pelo 7,76,
cara, você vai ter um yield aí de 1,03% ao mês, livre de imposto de renda, cara. É muito, isso aqui é absurdo, cara, absurdo, né? Então, que é um bom fundo, que tá rendendo bem, acho que não tem dúvida, isso aqui não é recomendação de compra, né? Eu vou, inclusive, no final, você vai ver se eu vou comprar ou não, mas é um bom fundo aí pra olhar, tá? Inclusive, o vídeo já passou de mais de 20, 30 minutos, vamos fazer uma análise bem rapidinho aqui do segundo fundo imobiliário aqui do mês, que é o RZTR. O RZTR hoje tá sendo cotado, meu querido, olha que loucura, a gente tá tendo muita oportunidade, né? O RZTR fechou ontem a R$ 89,07. Eu tenho um RZTR também na carteira, meu preço médio é 94. Olha só o RI do RZTR. Aqui ele fala do dividendo yield analisado de 12% ao preço de cota 93. Então esse yield aí vai subir para uns 12,5%, 13%, né? Que ele fala primeiramente sobre desempenho, aqui macroeconômico, enfim, aqui ele fala do desempenho do agronegócio, mostra aí que realmente estabilizou os preços, né, da soja e tal. Isso aqui você pode ler com mais calma depois. Vamos passar aqui para a DRE do fundo. Olha só, em agosto teve receita imobiliária de 16 milhões, quase 17 milhões, vem praticamente todo de arrendamento, ele arrenda as terras agrícolas, né? Então ele compra a fazenda e coloca para alugar, praticamente isso. Vou explicar um pouquinho sobre o mecanismo de negócio do RZTR. Eu gravei um vídeo sobre Snell, explicando o mecanismo de negócio que, pô, facilita demais seu entendimento. Se você entende o mecanismo de negócio, né, o modelo de negócio que aquele fundo utiliza, fica tudo muito mais claro. É obrigatório que você assista esse vídeo no canal. Esse aqui provavelmente foi o melhor vídeo do canal que eu saí, fui lá na usina fotovoltaica, fui lá no centro de distribuição para explicar tudo isso para você. Então depois que você terminar esse vídeo aqui, dá uma conferida no Snell aí também, que pode ser uma oportunidade. Não tá no top 3, porque esses aqui estão mais descontados, mas ele também é uma ótima oportunidade de investimento se você gosta de energia limpa, né? Depois você dá uma olhada lá. E aí eu vou te explicar aqui no RZTR também o modelo de negócio dele, porque tem gente que fala que o RZTR é fundo de papel. Meu Deus do céu. Isso demonstra falta de entendimento do modelo de negócio. Parece fundo de papel? Vamos ver, vamos ver. Tem um pouquinho de receita financeira, então o total de receita que foi 18,5 milhões. Aí taxa de administração, você vê que ele não tem alavancagem, ele não tem alavancagem, zero de alavancagem, tem nada de alavancagem, né? Não tem dívida financeira aqui, despesa financeira, né? E aí o resultado do fundo foi 17 milhões, deu um resultado aí de 0,87 centavos por cota. Distribuiu 90 centavos, ele ainda tem um saldo acumulado de R$ 2,62, né? Então, na verdade, o preço real dele não é 89,40, é 89,40. Hoje, se você tá comprando ele, você tá comprando 89,40 menos o saldo acumulado, porque esse saldo acumulado, a partir do momento que você comprou, esse saldo acumulado é seu. Isso aqui tá acumulado para distribuição, 2,69. Então, lá, menos 2,62, né? Agora, então você tá comprando ele a 86,78. Vou guardar esse número aqui, porque depois a gente vai calcular o yield desse fundo imobiliário, tá? E aí você vai falar se vale a pena esse yield pelo risco que ele tá oferecendo, beleza? Aqui você consegue ver, né, aqui os arrendamentos, como que é a constituição do resultado dele, foi 87 centavos, aí vem 3 centavos, 3 centavos dos aluguéis aí. Você consegue ver aqui o rendimento, o retorno total bruto dele foi de 1,79. Neste mês agora provavelmente vai ser negativo, porque teve que da cota, né? Mas o yield aí foi de 0,95%, enquanto o CDI aí foi 0,82%, quando o IFIX foi 0,88%. Então, pô, o rendimento de dividendo yield dele tá acima da média aí, né? Consegue ver aqui que ele bateu o CDI bruto, né? 157, enquanto o CDI bruto tá de 142. Aqui, ó, comentário de gestão, os 3 principais fatos relevantes aqui que a gente precisa entender. Ó, primeiro fato relevante, que foi divulgado lá no dia 21/8. Ele fez um contrato de compra de uma fazenda lá em Mato Grosso de 13 mil hectares, né? O imóvel foi adquirido por 297 milhões. Aí ele pagou 92 milhões na data da lavratura, quando assinou lá. E o restante aqui, que vai ser 205 milhões, serão pagos corrigidos por 85% do CDI no dia 30/4 e 30/9 dos anos 25, 26, 27 e 28, tá? Então tem essas outras a pagar aí, né? Aí tem uma fazenda Clarão da Lua aqui de 15 mil hectares, do quais estão plantados eucalipto. Então, ou seja, essa fazenda ela ainda não tá alugada. Tem 15 mil hectares parado ali. Tem eucalipto, o que tem que fazer? Tem que cortar o eucalipto, colher o eucalipto, né? E vender esse eucalipto e preparar essa terra para plantio. É justamente isso que ela tá fazendo, ó. Atualmente o processo de colheita e comercialização, então vamos ter venda das toras aí, vamos ganhar dinheiro com as toras, e depois a gestora vai investir na conversão dessa área para o cultivo de grãos, com ações de preparo para o solo, plantio e tal, e aí vai ter mais arrendamento. Adquiriu aqui também uma nova propriedade no município de Alto Paranaíba, do Maranhão, no valor de 27 milhões. E aqui ele explica que tá com uma taxa média aí de retorno esperada de 13,12% no ano. Aqui a gente consegue ver como que tá o portfólio dele. O objetivo dele era alocar, né? Ele fez 2 subscrições em janeiro e fevereiro. E aí teve um pouquinho de demora na alocação, né? A gente tem que confiar no fundo também, no gestor, mas em geral o pessoal fica chateado quando faz uma captação sem ter ali o que ele vai fazer com o dinheiro e tal. E ele demorou um pouquinho a alocar esse patrimônio. Teve momentos ali que ele tinha 24, 32% de caixa, né? Agora em agosto ele bateu ali a sua meta, que é a alocação alvo de 3% de caixa, 30% do buy to lease, 51% de sale to lease back, a alocação alvo é 57% e 16% de land equity. Vou te explicar aqui esse buy to lease e sale to lease back, porque é isso aqui que confunde as pessoas e faz achar que o RZTR é um fundo de papel. Não é fundo de papel. Presta atenção nisso aqui, não é fundo de papel. Olha aqui, ó, até sublinhei pra você, ó. Ele mesmo explica.
explica, tá? Ele mesmo explica. Ó. Nas estratégias Sell to Lease Back, Buy to Lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima de uma dívida. Dinâmica muito próxima de uma dívida. Não é igual a uma dívida. Uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui uma opção de compra do ativo. Ou seja, o que eu faço? Vamos supor que isso aqui é uma terra, tá? Vamos supor que isso aqui, ó, é uma fazenda, beleza? Aí esse aqui é o RZTR e esse aqui é o dono da terra, beleza? Aí o RZTR chega aqui no dono da terra e fala assim: meu querido, não tá querendo vender essa terra não? Eu vendo essa terra, eu alugo ela pra você e eu te dou uma opção de compra. Ah, você pode comprar, vamos supor que eu comprei ela de você a 100 milhões e eu te dou uma opção de você recomprar ela de mim de 100 milhões também, beleza? Vamos fazer? Aí o cara fala assim: uai, você vai me dar o dinheiro, vai deixar eu morar e depois posso comprar pelo mesmo preço? Ah, vantajoso pra mim, ué. Aí o RZTR fala: pois é, vantajoso pra você, cara. Eu cobro uma taxa aí de 12%. Então vamos fazer um contrato aqui de locação e aí você me paga o aluguel da terra, porque a terra é minha. Só que você só tem a opção aí de recomprar ela ao mesmo preço. Tô quebrando galho aí pra você. Então, de quem que é a terra? De quem que é a terra? Aí agora a terra é do RZTR. Não é mais do dono da terra, né? O dono da terra vendeu. Aí ele pegou os 100 milhões ali em dinheiro. Pra que o dono da terra faz isso? Ah, ele quer os 100 milhões pra fazer alguma coisa, algum investimento na terra, alguma coisa do tipo. E aí, perceba, se ele faz investimento na terra, isso aqui dá mais segurança ainda pro RZTR. Porque a terra é de quem? Do RZTR. Ele dá a opção de compra? Dá a opção de compra pelo mesmo valor. No vencimento do contrato, pode ser que, vamos supor que passou 10 anos. O que o RZTR ganhou? Ele ganhou os arrendamentos. Se o cara aqui quiser comprar, e se ele investiu na terra, ele vai comprar, né? Porque imagina, vendia a terra por 100 milhões e investir 100 milhões na terra. Pô, a terra não vale mais 100 milhões, vai valer 200 milhões. Então um cara aqui que vai pagar 100 milhões na terra, tem a opção de pagar 100 milhões na terra, ele vai falar: tem que comprar essa terra aí, cara. Tem que comprar essa terra. Então ele compra de novo do RZTR. O RZTR fica com 100 milhões de novo, mais o arrendamento. Aí muita gente vai e fala assim: pô, se não tem valorização do imóvel, então isso é uma dívida. Não é uma dívida. Não é uma dívida. Porque a terra fica na mão de quem? Do RZTR. Pode ser que no final o cara não consiga comprar. E vamos supor que em algum momento, o que tá alugado aqui pro dono da terra, em algum momento, ele deixou de pagar o aluguel. Não funciona igual uma dívida que fica inadimplente, aí tem que entrar com recuperação judicial, aí depois tem que ir a leilão pra poder acionar a garantia. Não, aqui não tem garantia. O RZTR é dono da terra, pô. É dono. Então, parou de pagar, vai embora. E é rescindido o contrato de opção de compra. E aí toda a valorização, mais o aluguel, que é muito maior do que a média, né? Muito maior do que a média, fica tudo na mão do RZTR. Olha só, o potencial de retorno aqui, ó. O retorno dessas estratégias advém de contratos de arrendamento com opção de recompra. Caso aconteça o default, ou seja, a inadimplência da operação, o fundo tem potencial de retorno da alienação do ativo, valor de mercado. Então ele pega de novo a terra, valor de mercado. A gestão busca retornos próximos de 13,5% nesse tipo de estratégia. Para o efeito de comparação, o arrendamento tradicional é só 3% ao ano. Então se a terra fosse do RZTR e ele quisesse o retorno da terra, ele ia ter que alugar por 3%. Aí como que ele faz? Ele pega a terra é do RZTR, ele dá uma opção de compra pro dono comprar de volta ao mesmo valor, só que aí ele aluga 13%, 13,5%, ou seja, 10,5% a mais de rendimento anual. E se acontecer default aqui pelo inquilino, ele fica com a terra também. Se não acontecer default, ele ganhou 13,5% ao ano, isento de imposto de renda, você ganhou isento de imposto de renda, e aí agora ele tem de novo 100 milhões para fazer isso de novo, para fazer isso de novo, para fazer isso de novo. E aqui ele explica qual que é a diferença então do RISA Terrax com os outros fundos de investimento em títulos de dívida. Isso aqui mostra bem claramente que ele não é um título de dívida, porque ele fala: ó, a diferença entre nós e os títulos de dívidas e os fiagros é o quê? O risco de calote. Os fiagros e os títulos de dívida têm risco de calote. Se parar de pagar, vai dar merda, vai dar merda, vai dar o default lá, igual eu te expliquei lá no CPTS, vai dar merda, vai demorar muito para o fundo colocar o dinheiro na mão. Então, aqui no caso do RZTR, ó, consideramos baixo o risco de inadimplência envolvido nessas operações, uma vez que se tiver default, se tiver inadimplência dos contratos, a opção de recompra é rescindida. Então, manda o inquilino embora e o RZTR vai embora com a terra na mão. Não tem nada de errado com o RZTR, não tem inadimplência, as dívidas estão tudo ok, tá tudo certo com o RZTR, tá caindo pra caramba. Por quê? Por que será que tá caindo pra caramba? O rendimento é muito bom, então realmente acredito que é um fundo imobiliário que tem ótima oportunidade a esse preço que ele está, né? Aí vamos voltar aqui à calculadora dos 86,7%, que é o valor que ele tá atualmente, menos o que ele tem de reserva, dividido pelo quanto que ele tá rendendo. Vamos ver qual foi o último rendimento, foi 90 centavos, né? Vamos ver se isso aqui é realmente consistente, esses 90 centavos que ele tá pagando aí, ó. Tá pagando 90 centavos desde março. Então vamos dividir isso aqui por 90 centavos, olha aqui, dá um rendimento aí de 1,04. Parece rendimento de papel, né? Por isso que muita gente fala que o RZTR é de papel,
mas é de papel? Hoje você entendeu que não. Ele é um fundo de terras agrícolas. Ele compra a terra. A estratégia é diferente? A estratégia é diferente. Parece uma dívida? Pode até parecer uma dívida. Não, na minha opinião, não parece dívida, não. Ele só abre mão da valorização para ter mais rentabilidade de arrendamento, mas pode ser que no momento depois ele ainda tenha a valorização também. Então é como se fosse uma seguradora. Ela recebe para talvez pagar. É o que o RZTR está fazendo, né? Na minha opinião, uma ótima oportunidade. Então, a gente falou sobre o CPTS, sobre o RZTR. Eu ia falar sobre mais 2 fundos imobiliários, mas vou deixar só o top 3 mesmo, porque o vídeo já tá grande demais. E o top 3 aqui, o terceiro fundo imobiliário, né, na minha opinião tá ótimo aí para outubro, é o HGLG11. Eu quero falar de novo, repetir de novo, cara, nada disso aqui é uma recomendação de compra, nada disso aqui é uma recomendação de venda, vende dinheiro para comprar ele, não, pelo amor de Deus, é para você comprar RZTS? Não, é para você comprar CPTS? Não, eu tô te mostrando o que eu tô fazendo. Isso aqui não é uma recomendação de compra. Você tem que entender as coisas, né? Por isso, de novo, fica o convite pro método 2 em 1. Vou deixar o QR Code aqui pra você entender. Você tem que aprender a criar sua carteira. Você não vai ter eu aqui pra sempre. E eu não fico gravando vídeo top 3 fundos imobiliários todo dia, né? Você tem que saber o que você vai tomar de decisão amanhã. Imagina, você comprou um fundo hoje, amanhã cai 20%. O que você vai fazer? Não sei, Léo. Eu vou esperar o vídeo do Léo. Não, eu vou esperar o vídeo de outra pessoa. Aí você tá lascado, meu parceiro. Aí você tá lascado. Então, não use nunca meus vídeos como diquinha. Pelo amor de Deus, não use. Tô aqui com a intenção didática. Beleza? O terceiro fundo imobiliário é o HGLG. Eu gravei um vídeo recente de HGLG, tem uns 2, 3 dias aí, então vou deixar o vídeo aqui pra você ir lá agora, depois que você terminou esse, deixou o like no vídeo, se inscreveu no canal, aí você vai lá no HGLG pra você entender por que do HGLG está em oportunidade, a gente lê o relatório dele também. Então você que esperou até o final, você vai saber se eu comprei ou não RZTR, CPTS e HGLG. Eu vou deixar aqui essas ordens, eu fiz ontem as ordens, porque a Clear XP, a Rico, algumas corretoras, alguns bancos, né, estão com instabilidade, né, você viu isso? Tá com instabilidade. Eu não sei se você vai conseguir abrir aí hoje, inclusive eu tô com estabilidade hoje aqui também. Consegui fazer essas compras ontem, quando deu certo, né? Vou deixar aqui agora os status das compras aí. Comprei CPTS, comprei HGLG e comprei o RZTR. Eu nunca vou vir aqui te falar algo que eu não faço. Por isso que eu te peço encarecidamente o seu like, sua inscrição. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.